Olá, a graça e a paz daquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Bendito seja Deus. Amém? Eu sou o pastor Van e quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com você do canal Iluminados pela Graça esse estudo que está transformando vidas, através da graça, através da sabedoria do Espírito, que tem nos dado, tem nos preenchido, tem nos envolvido de uma maneira que possamos entender, compreender, as cartas do apóstolo Paulo, por intermédio da graça de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Quero dar continuidade àquele tema que está mexendo com a cabeça de muitos. E o tema continua: Jesus disse que voltaria em 70. Eu afirmo a você que Jesus disse que voltaria em 70. Você não vai acreditar. De imediato é um impacto. Você vai ficar impactado com o que você vai ouvir aqui, dentro desse contexto, desse texto. Por que esse versículo aqui? Porque este versículo de Mateus 24, aqui é a tradução NVI, Mateus 24, 34. Por que, pastor, o senhor usa isso aqui? Porque esse texto, este versículo, ele é um pesadelo na vida dos religiosos, dos evangélicos, Testemunha de Jeová, Adventismo do sétimo dia, Catolicismo romano. Este versículo é um pesadelo, porque quando você, assim como eu, descobrir de que esta geração já passou, foi a geração que Jesus falou para os discípulos, a geração dos discípulos, a geração de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de José, a geração de Jesus, a geração dos judeus, do primeiro século da primeira era cristã, que ouviu este sermão profético de Jesus Cristo. Então foi eles que passaram por todas aquelas experiências, do ano 68 ao ano 72 da primeira era cristã. Então eu afirmo a você que Jesus já voltou no ano 70 e você não vai mais desacreditar não, você vai passar a crer. Não que seja uma heresia, uma doutrina de homens, uma enganação, não. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia já dizia isso desde o princípio, mas os pastores, os doutores da lei, nunca nos ensinaram a verdade. Então, vamos lá, não vamos perder tempo, vamos adentrar nas Escrituras e vamos conhecer a verdade. Como disse o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos conhecer a verdade? Então, eu parei lá para você entender melhor, pegar o início, você tem que assistir o primeiro vídeo, o anterior a este, para você poder entender as expressões de geração, que eu falei sobre a palavra estar, eu falei sobre estar, mas vamos ler aqui o versículo para trazer o nosso entendimento. Então, Mateus capítulo de número 24, versículo 34, diz assim: Jesus falando para os discípulos, para aquela geração: eu lhes asseguro, sim, detalhe, Jesus estava no ano 30. Guarde bem isso que eu estou lhe dizendo, porque no final desse estudo eu vou mostrar para você, dentro da sua Bíblia, da Escritura,
ou das Escrituras, de que Jesus voltou no ano 70. Guarde isso que eu estou lhe dizendo agora. Jesus estava no ano 30, quando falou estas palavras aqui. Quando ele deu este sermão aos seus discípulos e os ouvintes daquela época, do ano 30, né? Então ele passou, ele deu essas informações aqui. E ele diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Quem disse isso? Jesus. Em que ano ele estava? Ano 30. Quem ouviu isto de Jesus? Eu, você, a religião evangélica, a religião católica, Testemunho de Jeová, os adventistas do sétimo dia. Não, quem ouviu este sermão no ano 30 foram os discípulos e uma parte da igreja de Pedro, de Paulo e de João, que ouviu isto aqui, ok? Então, eles ali foram repassando as informações que Cristo tinha ensinado e já estavam preparando os discípulos de antemão daquilo que eles iriam passar, e das coisas que iriam suceder. Mas uma coisa, um detalhe que é o terror, o pesadelo, né, para os teólogos evangélicos e os pesadelos dos nossos irmãos, dos meus irmãos, Testemunha de Jeová e também dos meus irmãos os adventistas do sétimo dia. O pesadelo é isso aqui, ó, quando Jesus disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração. Ou seja, a geração dos discípulos, a geração de 30 até 40, isso é muito importante, esse detalhe. Quanto dura uma geração? Só no final eu vou revelar para você. Aí você vai entender que Jesus veio no ano 70. Então, esta geração dos discípulos não passaria até que todas as coisas que Jesus falou naquele sermão escatológico acontecesse, certo? Pois bem, então, vamos analisar, né, dentro do meu conhecimento, né, analisar os textos, a terminologia grega, genea, não passará esta geração. Analisamos esta no português, né, no vídeo passado. Se você for, você vai entender, mas daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isto, né, apenas para lembrar, e vamos falar agora sobre geração. Eu não sou um doutor nem PhD, né, em escatologia, nem teologia, mas eu me esforço o máximo para me aproximar da verdade. Estudo bastante, tenho alguns livros bons, pesquiso, né, e não perco tempo, né, lendo revistinhas mais de escolinha dominical, que não ajuda em nada, não fala nada a respeito da graça, das revelações, das cartas de Paulo, do novo céu e nova terra. Já estamos no novo céu e nova terra, né? Estamos no reino eterno de Cristo Jesus. Jesus já veio, arrebatou a igreja. Então nada disso a escolinha dominical fala, mas nós vamos falar aqui. A Bíblia diz isto aqui. Então vamos ver aqui o que diz a Bíblia sobre esta geração, sobre geração. A terminologia grega, genea, de geração, que está em Mateus 24, 34, em Marcos 13, 30 e em Lucas 21, 32. Então, quando aparece essa terminologia, esta palavra grega, do original grego, geração, dentro dos contextos de Mateus 24, 34, Marcos 13, 30, Lucas 21, 32, não pode ser interpretada como. Então, você não pode dizer que esta palavra aqui, geração, pode significar o que ensinam ou que ensina a religião evangélica. Então, ela não pode ser interpretada como geração futura,
Então, Geneá, aqui nesse contexto de Mateus 24, 34, não pode ser interpretada de maneira nenhuma como geração futura. Não cabe aqui nesse contexto, é forçar demais, né, o texto, o contexto, o que Jesus disse, é você desclassificar, desfazer, né, o que os discípulos, os escritores da Bíblia, de Mateus, Marcos e Lucas, escreveram. A intenção dele era geração de contemporâneos e não uma geração futura. Também você não pode acrescentar aqui para geração, você não pode acrescentar geração da igreja dos dias atuais. Você não pode dizer que isto aqui é a igreja, porque no contexto não é a igreja. A igreja atual não existia quando Jesus estava falando. Jesus estava se dirigindo aos discípulos e não à igreja dos dias atuais. Também não podemos dizer que alguns teólogos, até maldosos, infelizes, dizem que em Mateus 24, 34, esse texto que está aqui, pode ser interpretado como a raça dos judeus que vão permanecer até a volta de Jesus. Eu quero dizer a você que interpreta que isso aqui diz que é raça, isso serve de consolo para você. Isso serve de um remédio para dormir e não querer acordar para a verdade. Isto quando você diz, não, podemos sim dizer que esta geração é uma raça, a raça dos judeus, que Deus vai conservar para ver, né, e passar pela grande tribulação. Então isso só serve de consolo, mas isto é uma inverdade, isto é você ser falso, é você não ser justo com o que diz o texto sagrado, com o que escreveu Mateus, com o que escreveu Marcos, Lucas e com o que disse Jesus. A intenção de Jesus não foi dizer que esta geração seria a raça dos judeus, ok? Então, quando você ouve, né, sentadinho lá na escolinha dominical, que esse texto que Jesus disse, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E quando o seu professor ou o seu doutor de anéis diz que esta geração é uma raça dos judeus, ele está equivocado, ele está sendo covarde, ele não quer verdadeiramente acordar e dizer para você que esta geração aqui, neste contexto, é uma geração, ou foi uma geração de contemporâneos. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Ele sabe disso. Os doutores, teólogos, escatológicos, os doutores da lei sabem que esta geração aqui foi a geração dos discípulos, porque nestes contextos de Mateus, Marcos e Lucas 21, é geração de contemporâneos. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais um pouco. Então, alguns teólogos maldosos, né, dizem que para o seu consolo, né, os teólogos, para os seus consolos, para não querer aceitar a verdade, dizem que geração aqui é a raça dos judeus que vai vir, né, vai ver que eles vão assistir, passar pela grande tribulação e vão sofrer o juízo de Deus. Isto é uma inverdade. Esse estudo, esta aplicação de dizer que isto aqui é uma raça dos judeus, isso não se sustenta neste contexto aqui. Sim, você pode até dizer em outros contextos que geração pode ser raça. Aí eu creio com você.
Eu acredito que em outros contextos, sim, eu fiz o estudo sobre dentro de outros contextos, e há sim geração como raça. Mas aqui, meu amigo, meu irmão evangélico, meu irmão adventista, meu irmão católico, meu irmão testemunho de Jeová, dentro desse contexto aqui, os senhores estão equivocados ou não querem aceitar a verdade que está escrita. Ok? Vamos lá. Então, eles apoiam esta falácia de dizer que geração aqui é raça dos judeus. Eles têm essa falácia, apoiam, né, esta falácia, porque não tem argumento bíblico. A verdade é esta. Não tem base bíblica, não tem argumento bíblico. Os teólogos evangélicos e principalmente os adventistas dos sétimos dias, por não terem argumento bíblico e por não querer aceitar que Jesus já voltou, eles enxetam aqui a raça dos judeus, né? Mas você vai aprender, você vai ver que geração aqui é geneá no grego e é geração de contemporâneos. Então essa falácia, né, dos doutores teólogos evangélicos e adventistas, por não terem coragem de falar aquilo que o texto fala, são presos à placa da instituição. Então você percebe que por eles, né, serem doutores, PhDs, né, juízes da escatologia, né, eu chamo de juízes que estão acima da lei, né, ministros, né, da teologia. Então, por eles estarem amarrados a uma placa da igreja, a instituição e a um bom salário, vocês acham que eles vão dizer que isto aqui é geração de contemporâneo, que ele já tem coleções e coleções de livros? O que seus alunos vão fazer quando você descobrir que geração aqui é de contemporâneos? Vai pegar todos os livros que eu fiz, para mim não tem mais valor nenhum. Para mim eu não joguei fora, mas está lá na minha estantezinha. O que interessa, né, a respeito de verdade escatológica, né, do que ajuda na minha interpretação dos textos bíblicos, eu vou lá e dou uma olhadinha. Mas dizer que isto aqui é raça dos judeus, isto é forçar demais o contexto. O contexto não diz isso. Você vai ver já essa verdade. Então os teólogos, né, a raça dos judeus que vão permanecer, eles dizem que essa geração aqui são a raça dos judeus que vão permanecer, né, até a volta de Jesus. Então, esse último ponto, né, olha que são 3 pontos que eles sustentam. Uma geração futura, tudo isso dentro disso aqui, ó, geração. Os teólogos religiosos dizem que é uma geração futura, é a igreja, Jesus estava profetizando para a igreja atuais, e os mais ousados, né, eles dizem que isto aqui é a raça dos judeus que vai permanecer até a volta de Jesus. É melhor aceitar a verdade do que ficar mentindo, ocultando, enganando, né, os seus seguidores nas escolinhas dominicais. Então, eles se apoiam nessa falácia porque não tem argumento bíblico ou não tem coragem de falar aquilo que o texto fala. Quando Mateus escreveu isso aqui, eu lhes asseguro que não passará esta geração. Mateus sabia que só duraria 40 anos. Mateus sabia que o fim daquele aion, daquela era, o fim da lei, o fim dos sacrifícios de animais, o fim dos sacerdotes, o fim da religião mosaica estava chegando. Porque ele sabia que esta geração aqui, quando Jesus falou, Jesus estava se referindo a uma geração de contemporâneos e não a raça dos judeus. Não dá. Olha, sinceramente, eu tenho que fazer isso. Não dá.
Bom, então eles não podem falar a verdade. Por quê? Os teólogos, né, dos dias atuais não podem falar a verdade. Por quê? Se falar, o sistema bota para fora. E se eles saírem dentro do sistema, não vai receber, né, a sua recompensa, o seu galardão, que aqui é grande, é bom ser um pastor, né, e dizer que esta geração é a raça dos judeus. É muito bom, porque você faz livros, né, os seguidores cegos, cheios de véu, vão lá e vão comprar, e você vai crescendo, né, no dinheiro, no montante, né, vai crescendo financeiramente, e eles não crescem na graça e nem no conhecimento de Cristo Jesus. Tudo bem? Então, essas falácias de dizer que geração aqui é raça dos judeus é apenas para se manter na posição, nos holofotes, né, dentro do templo, ser aplaudido de pé, botar um paletózinho bonito, uma gravata, um paletó, um sapatinho preto brilhoso e fazer um curso de teologia de 4 ou 5 anos e dizer que é doutor da lei e ser bem remunerado. Mas de conhecimento é pobre, cego e nu. Não conhecem, né, a revelação da graça de Cristo Jesus. Será que Jesus estava se referindo a uma raça aqui? Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Será que eles estão certos? Será que os doutores atuais da religião evangélica, Testemunho de Jeová e Adventista do sétimo dia, será que eles estão certos em dizer que geração é raça? Será que eles traduziram certo? Ou será que quando eles vão parar para os originais, será que esses homens aqui, só um momento, será que estes homens estão errados? Será que este homem está errado? Será que este homem aqui, este doutor da lei, doutor da língua hebraica aramaica, do grego, aqui é grego, será que ele errou em dizer que é Geneá, que este homem diz que Geneá é geração de contemporâneo? Será que este também está errado? Será que este... Você tem este livro, você tem esse lexo. Será que ele errou dizer que é geração de contemporâneo? Será que este daqui também errou em dizer que Lucas capítulo 21, versículo 32 está aqui, quando fala Geneá, geração de contemporâneos? Será? Será que os doutores da lei estão absolutamente certos nos dias atuais em traduzir ou em dizer que geração aqui é raça dos judeus? Será? Será que Jesus estava se referindo a uma raça aqui, quando Jesus disse, não passará esta geração? Ou Jesus estava dizendo, não passará esta raça, né, futura, e não a geração dos discípulos, quando ele diz aqui? Aqui não seria a geração dos discípulos. Não seria mais honesto, mais correto dizer assim? Jesus dizendo essa interpretação, sem precisar de nenhum acompanhamento, de nenhum lexo, de nada. Só o texto, só o português já nos diz o que Jesus queria dizer. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Quem Jesus estava falando? Para nós? Não, para eles. Jesus estava vivo, num corpo de carne, falando ali para um grupo de pessoas, para os seus discípulos. Ok? Muito bem. Vamos seguindo. Então, um detalhe aqui muito importante. Um detalhe. De onde partiu ou surgiu o erro de traduzir? Presta bem atenção no que eu vou revelar para você agora. Você deste canal. Né? E aonde este vídeo você enviar. Pode enviar para quem você quiser. Né? Seus amigos, amigas, religioso, qualquer um, evangélico, testemunho de Jeová, adventista, não tem problema. Eu vou revelar para você aqui de onde partiu o erro de traduzir geração por raça. Quem traduziu isto aqui e em que ano foi? Certo? Olha só. Então isso é um detalhe muito importante.
de onde partiu ou onde surgiu o erro de traduzir em Mateus 24, 34, geração por raça. Geração aqui traduziu por raça. Olha onde foi a fonte desse erro, dessa tradução, que até hoje é ensinado que geração aqui não é geração de contemporâneos. Por quê? Irmão, preste atenção aqui. Eu falei no vídeo passado que se um teólogo chegar a esta conclusão de que eu e você, de que nós chegamos da graça consumada, se eles chegarem a esta conclusão, se eles forem honestos com esse texto, que quando eles lerem assim, eles que são doutores sabem disso, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Daqui a pouco eu vou falar sobre todas estas coisas. O que aconteceu? Então, se eles forem honestos com eles mesmos, eles vão ver que geração aqui é genear, geração de contemporâneos. Se é uma geração de contemporâneos, meu irmão, Jesus estava falando para os discípulos e aquele sermão iriam se espalhar para os seguidores dos discípulos. Ou seja, aquela geração de contemporâneos, de homens e de mulheres da época de Jesus. Se este sermão profético foi para aquela geração, tudo já aconteceu, meu irmão. Então, o medo deles é que eu descubra, que você descubra. O pesadelo dos adventistas, testemunha de Jeová e da religião evangélica, é que você descubra esta verdade, que geração aqui não é raça, mas sim contemporâneos. É genear, no termo grego lá, a terminologia grega, genear, geração de contemporâneos. Então, eu acredito que muitos deles sabem desta verdade, mas ocultam, omitem esta verdade. Por quê? Porque se eles disserem que geração aqui é de contemporâneos, acabou, meu irmão. Jesus voltou em 70, já houve princípio de dores, grande tribulação, a consumação do século, novo céu e nova terra, a vinda de Cristo e o reino eterno estabelecido para sempre. E qual é o mal em aceitar a verdade? Qual é o pecado que nós cometemos em dizer que isto aqui é contemporâneo? Qual é o erro? E qual era a vantagem que você vai levar nisso? O que é que eu estou ganhando em dizer que geração aqui é de contemporâneo? Talvez alguns inimigos, né? Como me chamam de herege, de doido e outros adjetivos, mas isto não me abate, pelo contrário, me dá força para crescer, porque eu sei em quem tenho crido. E a graça de Cristo, onde abundou o pecado, a ignorância, a cegueira espiritual, hoje, na minha vida e na tua vida, abundou a graça, superabundou a graça, ou superabunda, né? A graça de Cristo Jesus. Amém? Então, de onde partiu este erro teológico? Ou essa má intenção, vamos dizer assim. O cara foi mal intencionado em dizer que isto aqui, geração aqui, é raça, né? A raça dos judeus. De onde partiu? Essa mudança de tradução ou este erro ganhou popularidade através das notas da Bíblia de, olha quem foi, referência, a Bíblia de referência Scofield. Você talvez, eu comprei uma Bíblia de Scofield, mas não gostei, né? Então, não por causa disso que eu não conhecia esta verdade ainda. Eu não cria, né, na escatologia consumada. Eu ainda acreditava que Jesus ia voltar nas nuvens com o corpo dele furado, né, aquele corpo triste, abatido. Eu ainda não cria que Jesus hoje, né, no ano 70, ele voltou a assumir o que ele era antes, que ele é Deus, o Espírito Santo, né, que ele é eterno, glorioso, poderoso, majestoso, criador. Então eu não cria assim. Na escolinha dominical só me ensinava jejuar, pular, marchar, falar em línguas. Mas dizer que isto aqui
esta revelação, né, confirma a volta de Cristo em 70, eles não tinham coragem de falar isso. Até hoje não tem. Então, quem ensinou, quem primeiro mudou a tradução, quem primeiro errou, teve esta má intenção, este erro fatal de dizer que geração aqui é raça dos judeus, quem traduziu geração de contemporâneos para a raça dos judeus, estava lá na Bíblia, né, na Bíblia de referência Scofield. A nova Bíblia de referência Scofield de 1967. Então, a nova Bíblia de estudo Scofield, da edição de 1967, foi lá esse cidadão, esse teólogo, que escreveu lá que geração aqui não é de contemporâneos, mas sim, ele estava mal intencionado, mas que era uma raça dos judeus. Então foi ele, não foi Jesus que disse que era raça dos judeus, não foi Mateus que disse que era raça dos judeus, não foi Marcos nem Lucas, mas foi na Bíblia de rodapé que está lá, de estudo e referência Scofield. Que mais? Esta Bíblia tem uma versão modificada. Olha só de onde parte, né, o erro teológico. Ela tem uma versão modificada da nota da primeira edição. Foi feita a primeira edição e na edição seguinte ele colocou que lá na primeira estava lá escrito geração de contemporâneos. Mas eles chegaram à seguinte conclusão: se nós afirmarmos, se nós dissermos, se nós sustentarmos que geração aqui é de contemporâneos, nós estamos dizendo que Jesus já voltou. E nós não podemos afirmar isso. Eles disseram na Bíblia lá de Scofield, de 1967. Então eles não poderiam afirmar isso. Assim também como os doutores de hoje. Se afirmar que aqui é geração de contemporâneo como eles estão dizendo que Jesus já voltou. Então para eles é melhor ficar no erro. É melhor ficar com a tradução de Scofield, de dizer que aqui é uma raça dos judeus. Então esta Bíblia tem uma versão, né, ou teve, né, tem uma versão modificada da primeira edição. Daí por diante, depois desse erro teológico fatal, cruel, depois desse erro teológico da Bíblia lá de Scofield, daí por diante, milhares de estudantes da Bíblia têm usado esta nota de Scofield, esta má interpretação, esta malícia de traduzir geração por raça. Então, através dessa má interpretação de Scofield, os pós-estudantes que vieram se basearam não mais na Bíblia, mas aonde? Na Bíblia de Scofield, na tradução da Bíblia de referência Scofield. E isto ganhou popularidade, e isto foi ganhando dentro dos seminários, dentro das escolinhas dominicais, né, dentro dos templos, e dizendo que, por quê? Porque se geração é contemporânea, Jesus voltou, então eles não podiam afirmar isso. Eles iriam quebrar, eles iriam ter que voltar atrás em toda a sua escatologia. Então, partiu da Bíblia na edição, né, de 1967, né, na Bíblia de referência de Scofield. E daí, todos os estudantes da Bíblia passaram, né, a adotar, né, e a crer conforme a Bíblia de Scofield, e não conforme Mateus, Marcos, Lucas, né, Paulo, Jesus, né, não mais conforme a tradução, a escrita grega, mas conforme
o autor da Bíblia de Scofield. Ok? Essa nota, ou este erro teológico tendencioso de Scofield, de trocar geração por raça, né, geração de contemporâneos por raça de judeus, contrariando e deturpando o que Jesus falou em Mateus 24, 34. Então, Scofield foi lá e colocou, tirou geração aqui, que é geração de contemporâneos, e trocou geração aqui por raça dos judeus. E isto influencia no contexto muito, porque se é raça dos judeus, ele diz que esta raça, Jesus está conservando, Deus está conservando a raça dos judeus para o juízo. Mas se é geração de contemporâneos, já aconteceu o juízo. Jesus voltou em 70. Ok? Vamos lá, deixa eu ver se ainda tem um tempinho. Tem. Bom, uma observação aqui. Uma boa observação. Parece improvável que todos os três evangelistas teriam falhado em usar geneá, geração de contemporâneos, aqui, no lugar de genós, raça. Ou seja, será que eles erraram? Será que Mateus errou neste versículo em dizer que geração aqui, né, geneá, será que ele não deveria ter escrito, ele colocou geneás no lugar de genós? Então, geneá aqui, geração, ou no lugar de genós, raça. Então, se eles quisessem usar aqui raça, né, Mateus, Marcos e Lucas teria escrito genós, que é raça. Mas eles escreveram geneá, que é geração. E para piorar a situação dos teólogos dos dias atuais, dos religiosos, e geneá, né, dentro desses contextos de Mateus, Marcos e Lucas, e esse contexto aqui, versículo 34, geneá no grego é geração de contemporâneos. Agora, presta bem atenção aqui, perceba, né? A ideia do contexto era transmitir o fim daquela geração e não a conservação de uma raça. Olha só, isso aí quebra o pensamento de Scofield e o pensamento dos religiosos dos dias atuais. Vou repetir, a ideia do contexto, a ideia desse contexto era transmitir o fim daquela geração, da geração deles, e não a perpetualidade de uma raça. Observe nesta passagem, Jesus deixa claro que todos os eventos, todos delineados ou relatados por ele nos versículos anteriores, seriam cumpridos ou teriam de acontecer antes que esta geração terminasse, a geração do primeiro século. Então, olha só, o contexto transmite aqui o fim de uma geração. Leia comigo, por favor. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então o contexto está me dando a ideia, está transmitindo a ideia, o fim da geração, e não a conservação de uma raça. Porque senão seria assim, eu lhes asseguro que não passará esta raça dos judeus, mas ele está falando da geração do fim, não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então o texto aqui, o contexto, está transmitindo uma ideia de fim da geração. E foi isso que aconteceu no ano 70. Então, observe nesta passagem, Jesus deixa claro que todos todas estas coisas aconteçam. Todos os eventos, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, que todos os eventos
relatados por ele nos versículos anteriores seriam cumpridos ou teriam de acontecer antes que esta geração do primeiro século passasse. Então, eu acredito que até aqui, né, você já tem observado que esta geração não pode ser a igreja, não poderia ser a igreja, não poderia ser uma raça e nem poderia ser uma geração futura, por causa de esta. Vai lá no vídeo anterior e você vai perceber o que é que significa esta. E depois geração, que no próximo estudo, no próximo vídeo, eu vou falar para você os acontecimentos que todas estas coisas aconteçam. Que coisas que teriam de acontecer no fim desta geração. Então, coisas que teriam que acontecer para que esta geração terminasse. E eles já estavam, a geração de Pedro, de Paulo e de João, a geração de Jesus, já estava no fim daquela era, daquele aion, estava acabando. E para que isso chegasse na sua conclusão, para que esta geração findasse, era necessário que acontecesse aquilo que Jesus ensinou aos discípulos no sermão profético de Mateus capítulo 24. Então no próximo vídeo eu vou passar para você alguns detalhes, algumas coisas que aconteceram, né, antes do ano 70, antes desta geração terminar. Se inscreva no canal, ajuda aí, vai ser muito bom esse estudo. Acompanha, não deixa de me seguir no canal Iluminados pela Graça, me dá uma força aí, clica aí ó, onde tem assim, ó, você vai lá, primeira coisa, assim que você abrir, amanhã 19 horas, dá o like, aperta lá no like, ajuda teu amigo, Pastor Van, e compartilha bastante e se inscreva no canal. A você de todo lugar do Brasil, a você que é inscrito neste canal, Deus continue te abençoando grandemente. E você vai ver que no final desse estudo eu vou revelar a você e a todos aonde este vídeo chegar, de que Jesus voltou, o Filho do Homem veio em 70. Deus te abençoe grandemente.